De 3 a 13 de junho, o pastor Carlos Cardoso e missionária Raquel Cardoso estiveram na floresta amazônica, Peru e Colômbia, com o projeto Arrependa-se. Lá, Deus apresentou o pastor Aminadeb e a missionária Zil, que estão lá há mais de 15 anos, fazendo missão nas tribos indígenas e nos ribeirinhos. Deus presenteou esse casal com o ministério Semear e com uma estrutura para retiros e eventos. E agora, um sonho de muitos anos de construir uma escola profética vai se tornar uma realidade, junto com o projeto Arrependa-se, onde iremos lutar para capacitar índios e irmãos para o evangelismo e missões aos povos não alcançados e nos ribeirinhos, tanto no Brasil, na Amazônia, Peru e Colômbia. Deus vai operar coisas grandes neste lugar e você pode fazer parte desta obra, nos ajudando com suas orações, contribuições, indo conosco fazer essa obra missionária. Uma obra que aconteceu no coração de Deus. Pastor Carlos Cardoso recebeu a missão do céu de pregar o arrependimento nesta última hora e ajudar os necessitados. Uma vida dedicada a serviço do reino de Deus. Pastor Carlos Cardoso está precisando da sua ajuda para continuar a pregar o evangelho através de rádios, aplicativos de TV e internet, indo às praças, ruas, anunciando que Jesus vai voltar. A obra de Deus se faz indo, orando e contribuindo. Os campos estão brancos para a ceifa. São poucos os ceifeiros. Nos ajude a ir mais longe. Já é a última hora. O Espírito Santo conta conosco nessa última hora. Não deixe essa obra parar. Existem milhares de almas clamando por socorro. Precisamos ir ao encontro das almas. Nos ajude enviando uma oferta para essas contas. Agência 0630, conta corrente 919, dígito 9, Bradesco, Carlos Eduardo Cardoso. Pix 0042 36 41 913, CPF ou agência 3125, operação 013, conta 51298, dígito 2, Caixa Econômica Federal. Carlos Eduardo Cardoso. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Glória a Deus, graça e paz, meus irmãos. Para mim é uma alegria imensa estar aqui com vocês. Nós viemos lá de Joinville, Santa Catarina. Nós fazemos parte do ministério Eu Sou a Igreja, que é o ministério que surgiu agora na pandemia. E foi através do pastor Jorge que nós chegamos aqui, né? O pastor Jorge é um amigo que Deus nos apresentou, e ele fez o convite. Eu estava lá em Guariba, acabei de pregar de madrugada, numa vigília, e eu saí de lá 4 horas da onde que eu peguei ônibus? Agora eu não lembro. Araraquara, 4 horas da manhã, e ele foi me pegar em Jundiaí. Olha, que viagem! Para nós estarmos aqui, e eu creio que Deus marcou esse momento com nós aqui, amém? Eu quero louvar a Deus. Tem aqui atrás o pastor, aqui, todos os irmãos que nos seguem. Tem mais alguém que me segue aqui no YouTube? Tem esse casal ali? Todas esses 2, 4, 6 pessoas. Tem mais alguém que veio aqui que me segue no YouTube?
Ah, tem a irmã ali, ó, glória a Deus. Nós temos um canal no YouTube, nós divulgamos que estaríamos aqui. Eu acredito que à noite vai ter mais gente. Tem muita gente de São Paulo que nos segue. Nós fazemos lives, bem dizer, todo dia sobre geopolítica e os acontecimentos globais. E antes de ministrar, irmãos, no final, estará ali na porta um livro, Armagedon. Você não está vivendo assim um momento de muita injustiça, principalmente no Brasil, sim ou não? E parece que essa injustiça vai permanecer, irmãos, que amanhã eu chamo ele de Nine, vai ser diplomado. Eu chamo ele de Nine, porque você acredita, se você for lá no Instagram dele, do Nine, e colocar lá, Nine ladrão, o Instagram vai te mandar uma mensagem na hora. Você não pode chamar ele de ladrão. Aí vai lá no Instagram do presidente Bolsonaro e coloca, presidente ladrão. Vai na hora sem filtro. Por quê? Porque todo o sistema de internet e de mídia está defendendo um ladrão. Essa é uma realidade. Então, quando você analisa essa injustiça, você pensa, quando é que isso vai acabar? Então, isso começou em Gênesis 11, em Babel, e só vai terminar em Apocalipse 19, na Batalha do Armagedon. Se a Batalha do Armagedon fosse hoje, o Nine estaria lá, Vladimir Putin estaria lá, John Biden estaria lá, porque os maiores poderes do mundo estarão na batalha mais sangrenta do planeta Terra. E todos eles iriam ver Jesus vir sobre os montes das oliveiras, glória a Deus. E o governo humano só termina em Apocalipse 19. Então, desse livro eu explico sobre essa questão do governo humano e o triunfo do reino de Deus sobre o reino das trevas. É muito importante você estudar sobre esses assuntos. E também tem uma Bíblia, a minha Bíblia de oração. Isso aqui é para quem? É para a mulher, né? É a mesma autora do Poder da Esposa que Ora. E ela fala sobre 80 mulheres. E tem ali as práticas devocionais. Essa Bíblia custa apenas R$50 comigo. Se comprar na internet, eu acredito que deve estar R$ 89,90. E o livro custa R$30. Para quem nos acompanha, terça-feira eu vou estar em Fortaleza, quarta-feira eu vou estar no sertão lá do Ceará, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Nós vamos levar 1000 brinquedos e 200 cestas básicas para a família carente. É um trabalho muito forte. Então, eu vou terça-feira agora, eu enviei para a Amazônia, lá para uma região que eu tenho um trabalho também, brinquedos e cestas básicas, e também para o Vale do Jequitinhonha. Tudo esse mês agora. E é o pouco, né, que a gente pode fazer. E se você puder, adquirindo esse material, você vai estar nos ajudando a fazer aí algo por alguém. Você não tem noção o quanto é importante você ajudar alguém. Porque é muito fácil você dizer que ama, né? Mas o que é o amor nas novas traduções bíblicas? Caridade. Você sabe o que é caridade? Amor em prática. É você praticar esse amor. Não é só você dizer que ama. E a Bíblia diz, irmãos, Provérbios, né? Aquele que tapa o ouvido ao clamor do necessitado, clamará e não será ouvido. Então, nós precisamos estar afinados com isso. Porque aqui no reino de Deus, não é receber. Melhor coisa é dar. Se você aprender esse princípio, meu irmão, a tua vida muda. A prosperidade te alcança. Glória a Deus. Jesus disse, dai e vos será. Então, veja bem, primeiro você tem que dar, para vos ser dado. Agora veja bem, a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, no livro do Apocalipse, no capítulo 1, nós vamos ler os 3 primeiros versículos do capítulo 1. Glória a Deus. Glória a Deus.
não tenha medo, não precisa sair correndo, porque tem gente que fica com medo de ouvir do Apocalipse, né? Você não precisa ficar com medo, não. Você vai sair daqui agraciado pela palavra. Olha o que diz aí, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que que guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Repita comigo, o tempo está próximo. Glória a Deus. Irmãos, o Apocalipse, existem alguns mistérios que nós temos que entender. Primeiro, quem é o autor do Apocalipse? Todas as Bíblias de estudo dizem quem é o autor do Apocalipse? Mas se eu disser para você que não é João o autor do Apocalipse, você vai ficar brabo comigo, né? Mas olha o que está na primeira parte do versículo 1 aí. Revelação. Quem é o autor do Apocalipse? João fez o quê? Ele escreveu. E veja que toda a Bíblia é inspirada por Deus e pelo seu Espírito, né? O autor da Bíblia é o Espírito Santo. Mas o Apocalipse, Jesus chamou a autoria para ele. Porque é o fim da história. Agora veja bem, a primeira palavra do Apocalipse já é o significado do livro. Carnal. Entende as coisas espirituais? É por isso que muita gente foge do Apocalipse, porque tem uma compreensão carnal da profecia. O Apocalipse é tirar das sombras, e da melhor forma é revelar a nós aquilo que outra hora estava escondido, mas agora é manifesto pela palavra. E o livro do Apocalipse, ele é altamente espiritual, como toda a Bíblia é. Mas como é o fim da história, ele é muito espiritual. Agora, veja bem, para quem foi escrito o Apocalipse? Essa revelação. Essa revelação foi escrita para os servos do Senhor Jesus. Olha que coisa tremenda. É a mesma coisa quando Jesus diz, sabe por que eu prego por parábolas? Para ocultar os mistérios do reino de Deus aos sábios e entendidos e revelar elas aos pequeninos. O Apocalipse é para servo. É a mesma coisa do derramamento do Espírito, é sobre servo. Qual é o propósito dessa revelação? Está no versículo 1. Revelar as coisas que brevemente devem acontecer. Então não é teoria da conspiração. Já começa por aí. Por quê? Porque se eu pego o Apocalipse e olho para o mundo através dele, eu enxergo que tudo que está acontecendo na economia, na política e na religião, já está escrito aqui. O Apocalipse é a revista Veja mais atual que você vai ler, se é que alguém lê Veja ainda, né? É o Fantástico, é o Jornal da Record, mais atual que você vai ler. Sabe por quê? Porque tudo que eles vão passar hoje à noite já está ligado à profecia. Então, quando eu enxergo o mundo através do Apocalipse, eu não vou sofrer tanto. E existe até uma frase que está sendo muito publicada. Quem conhece verdadeiramente a Bíblia, as profecias, jamais estariam desesperados com o que está acontecendo no mundo. Por quê? Porque se eu conheço a palavra, eu sei que Deus revelou que tudo isso ia acontecer, só que eu estou do lado de Deus. Eu estou seguro em Deus. Então eu não vou ficar desesperado, porque Deus já revelou que essas coisas irão acontecer.
Agora, olha só que coisa interessante. Esse livro, eu quero que vocês imaginem comigo uma criança lendo um gibi. Imaginou? Agora imagine que nesse gibi o herói só perde. Tem graça? Não tem graça, parece que não vai ficar sem graça, né? Agora imagine comigo que essa criança tem uma ideia. Eu vou ler o final da história. E quando essa criança lê o final da história, ela vê que triunfou o bem sobre o mal. Aí ela vai voltar a ler a história. E toda vez que ela vê as reações do mal, aparentemente vencendo, a criança vai dizer assim, ó, você não sabe o que te espera no final. O Apocalipse é a revelação clara da destruição do império do mal. E é por isso que o diabo não quer que você entenda o Apocalipse. Porque o Apocalipse é o registro da derrota dele. Você gostaria que alguém lesse as tuas derrotas? E o diabo não quer que a igreja tenha isso desvendado. E o Apocalipse revela a eternidade de Deus. Imaginem aqui tem 2 andares, né? Agora vamos imaginar que embaixo de nós, em cima de nós, está tendo uma festa. E imagine que aqui na igreja está tendo um velório, ao mesmo tempo. Quando você lê o Apocalipse, você está na festa. Por quê? Porque o Apocalipse, ele te leva à dimensão do sobrenatural. Por exemplo, Apocalipse 4, a sala do trono. Aí você pega Apocalipse 21, 22, o nosso estágio eterno na Nova Jerusalém. Você vai entender que lá no céu as coisas permanecem intactas. A adoração é 24 horas por dia. Os 24 anciões, eles não param de tirar a sua coroa e se prostrar. Os 4 seres viventes não param de adorar, de dizer Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Você vê que no céu as coisas permanecem em paz e a adoração não para. Agora imagine que aqui na terra tem uma convulsão de sofrimento. Imaginou? E então, você conectar nessas coisas é muito importante. Porque qual é a função do Apocalipse? É fazer você se desconectar da terra. E entender que o nosso Deus é soberano. Repita comigo, Ele é soberano. Você sabe o que é? Quando você diz Deus é soberano, você está dizendo, dentro da soberania de Deus, que Ele não precisa de autorização de ninguém para fazer o que Ele quer. Segundo, Deus é soberano, Ele não tem inimigo. O diabo nunca foi inimigo de Deus. Porque dentro da esfera-tempo ele já está condenado ao lago de fogo junto com aqueles que se esquecem de Deus. O fim dele já está determinado. Agora entenda, eu enxergo isso através do Apocalipse. Só que existem coisas que eu vou falar para vocês aqui agora. Eu preguei esses dias na igreja de um psicólogo, e foi tremendo, um monte de gente chorando, gritando, um monte de gente renovada, alma. E o pastor era psicólogo, falou, eu preciso falar com você. Aí eu fiquei preocupado. Aí eu fui para o gabinete, ele falou, rapaz, é muito forte, hein? É muito claro o que você fala. Só que ele falou, existe uma reação. Porque imagine todos nós no escuro, imagine todos nós dormindo agora. Aí eu chego no quarto que você está dormindo e ligo a luz. O que vai acontecer? Você vai abrir a visão, só que automaticamente você vai fechar, porque a claridade incomoda. Eu vou revelar coisas para você que a tua visão vai abrir. Só que quando você sair ali para fora, o teu cérebro vai fazer o quê? Fecha a visão, porque é uma realidade muito forte que eu vou mostrar para vocês. E agora, meu irmão, a minha função aqui é abrir tua visão. E eu quero dizer, não tenha medo de enxergar o mundo como ele está. Porque se você não conseguir compreender que é a Bíblia que está se cumprindo e que o mundo caminha para o juízo, você vai viver num mundo de ilusão. Irmãos, nós estamos a passos
de dores insuportáveis sobre a terra. E eu vou mostrar algumas coisas para vocês. A Bíblia está se cumprindo. E isso me dá uma convicção para dizer para você, que esta geração, eu e você, a maioria de nós não iremos provar a morte física. Assim como Enoque foi transladado vivo, Elias foi levado ao céu num redemoinho, a qualquer momento, os que morrerem em Cristo vão ressuscitar. E eu e você vamos ser arrancados com violência dessa terra. E nós veremos o amado da nossa alma. Quem crê, diga glória ao nome dele. Glória a Deus. Pode aplaudir. Eu vou citar 3 coisas para vocês. Quantas coisas? Que é muito importante você assimilar sobre o tempo do fim. Sobre a volta de Jesus. Primeira coisa que todas nós temos que entender. É que muita gente diz isso. Nem Jesus sabe a hora que vai vir buscar a igreja. E vocês querem ficar adivinhando o dia que ele vai? Quantos já ouviram isso aqui? Por quê? Porque está escrito, Jesus disse em Marcos 13, nem os anjos no céu e nem o Filho sabe a hora, mas somente o... Agora entenda, Jesus estava limitado ao espaço e ao tempo dos homens, ministério terreno. Jesus é Deus, sim ou não? Então Jesus é Deus. Se Ele é Deus, Ele é onipotente, onipresente e Então a onisciência de Deus, ela é tão forte, que Isaías 46:10, a Bíblia diz, olha o que Deus diz, 46:10 Isaías, eu anuncio o fim desde o princípio. Você sabe o que é isso? Isso é a presciência e onisciência de Deus. Meu irmão, antes de Deus começar a história da humanidade, olha lá, o que anuncia o princípio, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer desde a antiguidade. As coisas que ainda não. Agora presta atenção. Você sabe o que isso quer dizer? Que antes de Deus começar a história do homem, primeiro ele terminou. Apocalipse 13:8. Quando é que Jesus morreu? No ano 2000? No ano 33? Irmãos, Jesus não morreu no ano 33. Olha o que está escrito em Apocalipse 13:8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes de Deus soprar em Adão e Eva. O Cordeiro já estava morto na eternidade. Deus sabia que o homem ia cair? Claro que sabia. E isso tira a soberania de Deus? Não, meu irmão. Isso só prova o controle e o poderio dele. Compreenda que dentro desse princípio de eternidade, olha que coisa tremenda, como é que Deus me vê? Deus não nos vê aqui, o agora. Sabe como é que Deus me vê e te vê? Já dentro da Nova Jerusalém, no estado eterno, de eternidade a eternidade, adorando e glorificando o nome dele, glória a Deus. Porque tudo que Deus inicia, Ele sabe como vai terminar. E isso me prova o que Jesus disse em Apocalipse 1:8, veja meus irmãos, tempo é para homem. Não coloque tempo na mente de Deus, que isso não existe, isso daqui é fração de milésimo, de milésimo, de milésimo, de milésimo, de milésimo, de segundo, diante da eternidade. A nossa existência aqui, ela é um nada diante de Deus. Por quê? Porque Ele é eterno, repita comigo, Ele é eterno. Você sabe o que é eterno? Você não é eterno. Porque o eterno no hebraico é aquele que não tem início, não tem meio e não tem fim. Você e eu fazemos parte da eternidade. Por quê? Porque nós tivemos mas nós não temos
fim. Dentro da eternidade, para Deus não existe tempo. Agora, Jesus, em Apocalipse 1:8, ele se declara a Deus e se declara todo o dono do tempo. Eu sou o Alfa, o princípio, aquele que era, aquele que é, aquele que é, aquele que era e aquele que há, o todo. Então veja bem, não existe nada no espaço e no tempo que não esteja na presciência dele. E ele está no controle de tudo. Oh, glória ao nome de Jesus. Então, meu irmão, este versículo de Apocalipse 1:8 aprova que Jesus sabe o dia que ele vai voltar. Segundo, tem muita gente que me diz, pastor, Jesus não vai voltar agora, porque está escrito que primeiro a última alma do mundo precisa ouvir o evangelho para Jesus. Quantos já ouviram falar isso? Se eu disser para você que isso não está na Bíblia, e aí? Não tem nenhum versículo na Bíblia que diz que o evangelho precisa ser pregado até a última criatura para ele? Dois princípios aqui. Primeiro, o evangelho já foi pregado no mundo todo. Mas o que as nações fizeram com o evangelho? Tiraram. A África, a Ásia, Coreia do Norte, os países mais fechados do mundo, fizeram o que com o evangelho? Agora presta atenção, a base dos pregadores é Mateus 24:14. Olha o que diz Mateus 24:14. E este evangelho, e será pregado esse evangelho repita comigo, reino, em todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o quê? O arrebatamento, a volta de Jesus é o fim? Sim ou não? Não. Quando é que nós vamos chegar no fim? Após o reino milenial. Após o reino. Só para simplificar. Se Jesus voltar agora, nós vamos ser galardoados. 2 Coríntios 5:10, né? Todos hão de comparecer diante do tribunal de Cristo. Do tribunal de Cristo nós vamos para as bodas do Cordeiro. Mateus 8:11. Eu acho lindo esse texto. Jesus disse, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão comigo na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Meu irmão, você tem noção disso? Que a qualquer momento nós vamos estar sentados numa mesa. Talvez do teu lado esteja Davi. Aí você vai olhar lá para o outro lado, lá você vai ver Moisés. Aí você vai olhar lá para o outro lado, lá você vai ver Elias. Aí você vai olhar, talvez lá na tua frente está Paulo. Mas a figura mais importante das bodas é aquele que tem as marcas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Quanto tempo nós vamos ficar no céu? Repita comigo, 7 anos. Só isso. Dentro da minha visão pré-tribulacionista. Se você é pós-tribulacionista, depois eu vou dar uma mensagem sobre isso. Só a questão é o seguinte. Aqui na terra, após o rapto da igreja, se desenrolará o Apocalipse. Irmãos, nenhum selo foi aberto, nenhuma trombeta foi tocada e nenhuma taça foi derramada. Por quê? Se você ler o Apocalipse de uma forma bem cronológica, do capítulo 4 ao 19, você não vê a ação da igreja na terra. E desses 15 capítulos se manifesta 21 juízos de Deus sobre a humanidade. A igreja estará guardada, Apocalipse 3:10. Assim como vocês guardaram a palavra da minha paciência, também eu vos guardarei da tribulação que virá sobre todo o mundo. Agora veja bem, no final desses 7 anos, Jesus vai descer no Monte das Oliveiras. E ele vem implantar o reino milenial. E aí o falso profeta, Apocalipse 19, eu não vou entrar em detalhe, porque eu só estou dando uma visão para você. Se quiser anotar, depois se estude. Apocalipse 19:12, quando Jesus vier conosco
Porque talvez você não saiba isso, você vem com Cristo para implantar o reino, o governo milenial. Veja que o diabo vai ser preso por 1000 anos, Apocalipse 20. O falso profeta e o anticristo, líder global, vai ser lançado vivo no lago de fogo. Todo o governo mundial vai se desfazer. Não haverá mais governo iníquo e injusto. Por quê? Porque Jesus vai sentar no trono de Davi em Jerusalém. E ele vai reger todas as nações com vara de ferro. E todos os povos, línguas, tribos e nações terão ele como rei. E após este reino ser amplo de expandir-se a todos os lugares do mundo, nós chegamos no fim, no trono branco. Então a falta da evangelização mundial não impede Jesus de voltar agora. É forte isso aqui, não é? Pastor, então eu não preciso ganhar alma. Primeiro, irmãos, Jesus não pediu para ninguém ganhar alma. Jesus disse, ide. Você sabe o que é ide? É uma ordem imperativa. É por isso que Paulo disse, ai de mim se não anunciar o... Porque me foi imposta essa, é obrigação ganhar alma. E eu vou ser sincero, pastor Marco Túlio, obrigado pela oportunidade. Se um crente em Jesus, que participa da igreja, que não falta culto, é dizimista fiel, se ele nunca ganhou uma alma para Jesus, talvez, não estou afirmando, talvez esse crente nunca nasceu de novo. Porque só quem nasce de novo tem paixão por almas. O apóstolo Paulo disse uma verdade em 1 Timóteo 6,7. Porque nada trouxemos para esse, e manifesto é que nada levaremos. Irmãos, o teu carro fica, tua casa fica, tudo fica. Agora compreenda que o crente vai levar 2 coisas para o céu. Quantas coisas? Tuas obras vão te acompanhar. Você vai ser galardoado até por um copo d'água que você estendeu para alguém em prol do reino. Agora imagine, meu irmão, se você ganhar uma alma para Jesus, o teu carro fica, a tua casa fica, essa alma vai habitar do teu lado por toda a eternidade. E sabe qual é o nosso problema? Nós só estamos focados no eu, para mim e o próximo. Irmãos, nós precisamos nos envolver com almas. É tempo de ganhar almas. Há um clamor nesse mundo. 1 milhão de pessoas se suicidando por ano. Você sabia que está morrendo mais gente de suicídio do que por guerra? Teve guerra na Ucrânia esse ano. E morreu mais gente de suicídio do que por arma de fogo e bomba. E tem gente no nosso meio depressiva, tem filhos de crentes se automutilando. Há um desespero e um pânico global. E a resposta é simples. Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Levanta a tua mão. Eu quero profetizar que o Senhor vai acender na tua alma uma paixão profunda por pecadores. É tempo de nós soltarmos as pedras das mãos e abraçarmos pecadores. Ah, glória ao nome de Jesus. Senhor, eu profetizo que os ouvidos ouvirão o clamor do mundo, e os olhos do teu povo olharão para os campos brancos, para a ceifa. Aleluia. Quem crê, dê uma salva de palma para Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Por último, irmão, muitos pregam sobre um avivamento. E o maior conflito dos crentes a aceitar a vitória do Nine é que Deus falou que haverá um avivamento no Brasil. Que Deus não vai permitir ele subir a rampa. Irmãos, eu não vejo um alinhamento profético. Você não pode colocar uma nação profana, idólatra, sodomita como o Brasil ao lado da igreja. Sabe qual é o problema de muitos de nós? Nós estamos querendo ligar o Brasil à igreja. O Brasil é profano. O Brasil é idólatra. O Brasil é sodomita. Nós tivemos a festa da GK, como é que é? É ela mesmo? Falei certinho? E foi declarado, vai ser pior do que Sodoma e Gomorra. As maiores influências digitais do Brasil foram para aquela sodomia. E você acha que Deus está satisfeito com essa nação? Agora, segura aí que eu vou falar. A igreja. A última fase da igreja é a apostasia. E, queridos, nós somos a última geração antes de uma apostasia total e generalizada. Nós estamos sendo bombardeados pela cultura marxista, pelo evangelho da inclusão, pelo evangelho da graça banalizada. E se você quer princípio, prioridade de santidade e vida com Deus, você é bombardeado, você é religioso, você é cafona, você é quadrado. Isso está no nosso meio. E agora imagine um Deus santo se alinhando ao pecado para que tenha filhos dodói. Porque não pode tocar no pecado. E me desculpe a sinceridade, para essa geração, o pecado se transformou em outro nome, minha fraqueza. Você não tem fraqueza, você tem pecados que você comete. E esses pecados te separam de Deus. Esses pecados corroem a tua alma. Esses pecados fazem você mascarar uma vida de uma pseudo-santidade. Mas a tua vida está corroída por dentro. E lá no teu psique, você sabe que não está tudo bem. E aí você se mascara. Agora sabe qual é o problema maior? E aí vem um peso de responsabilidade sobre o altar. É que muitas das vezes, veja, o pastor de vocês se preocupou. Só que sabe quantos pastores estão se preocupando em falar sobre Apocalipse nas igrejas? Eu vou chutar alto, 5% dos pastores querem isso. É só, você é o melhor de Deus. Deus vai derrotar todos os teus inimigos. Eu vi uma campanha essa semana, olha o tema da campanha. Teus inimigos vão ficar vivos para ver teu milagre. Agora me diz na Bíblia o negócio. Agora eu fico imaginando Jesus olhando, meu Deus, o que eu ensinei não valeu de nada. O que Jesus disse? Amai os vossos inimigos. Agora você talvez você diga, pastor, me mostra na Bíblia. Vamos lá, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Eu vou ler o que está no telão. Olha o que o apóstolo Paulo diz, ele está falando dos últimos dias. 1 Timóteo 3, 4:1, desculpa. Vamos lá. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns se apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Meu irmão, uma geração focada em reveladores. E eu costumo dizer que está havendo muito satanismo gospel. Sabe o que é satanismo gospel? Porque a palavra satanismo é tudo que é feito em oculto. Qualquer coisa que você faça em oculto, que ninguém pode saber, é satânico. E aí tem um grupo de crente que fica dando cheque e oferta para o profeta falar o que ele quer ouvir, movido por espírito.
espírito de engano. Agora o pior, se for para pregar aqui só sobre doutrina de demônios, você sabe o que é doutrina de demônios? Culto humanista, tudo que alimenta o homem é culto doutrinado por demônios. Porque dele, por ele e para ele são todas. Agora compreenda, meu irmão. Existem lugares no Brasil que nos altares da igreja não se fala mais de Jesus e nem de Deus. E só fala do homem. E não se prega sobre arrependimento, não se prega sobre juízo de Deus, não se prega sobre o inferno, não se prega que Jesus vai voltar. E aí sabe como é que está o povo? Movido pelas coisas da terra. E aí vem o que Paulo falou, coloca lá, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. Veja que Paulo está recomendando a Timóteo. E ele vai falar em 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4. Esse é o tempo. As pessoas não suportando mais. Olha lá. Pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, secar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. E olha o que está dizendo, como que se sentindo coceira nos ouvidos. Agora olha o verso 4 que é forte isso aqui. E se recusarão a dar ouvidos à verdade e entregando-se doutores que falam só o que eu quero ouvir. Agora o que é sã doutrina, pastor? É roupa, é veste? Não, meu irmão, isso nunca foi doutrina bíblica, isso é costume religioso. Agora presta atenção, o que é doutrina? Você quer entrar no meu reino? Você quer vir para o reino de Deus? Você quer o céu? Você quer a volta de Jesus? Você quer sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó? Se você não negar a si mesmo, se você não tomar a sua cruz, você não entra. Aí no contexto de Lucas 23, Jesus vai dizer assim, ó, quem amar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, esse vai achá-la. Isso é sã doutrina. Meu irmão, vivendo de mão dada com o pecado, você não vai ver a glória de Deus. Infelizmente, nós estamos vivendo num tempo que o lugar mais fácil de nós mascararmos os nossos defeitos e caráter, as nossas podridões, é na religião. Porque nós achamos que ter uma igreja, vir ao domingo, participar de uma célula, está tudo bem. Meu irmão, entenda. Adquire esse entendimento. Jesus não te quer por 1h30, 2 horas dentro de um templo. Isso é muito pouco. Ele te quer por toda a eternidade. Se eu entendo isso agora, o meu comportamento vai ser como um cidadão do céu. E sabe o que eu digo, irmãos? Nós não vamos ter um avivamento generalizado. Mas eu creio em avivamentos individuais e locais. E eu quero dizer, porque muitos pastores, quando ouvem eu falar isso aqui, dizem, pastor, então ninguém sobe. E quem fala assim é porque já está morto, meu irmão. Irmãos, existe uma igreja intocável. Existe uma igreja de mão dada com o mundo, existe a igreja inclusiva, existe a igreja que não suporta a verdade, existe a igreja que fica só correndo atrás de pregadores que falam tudo o que ela quer ouvir. Mas existe uma igreja que não vai se preparar, ela já está pronta. Uma igreja ataviada, adornada, embelezada, cheia de azeite. Existe uma igreja que diz todo dia, vem Senhor.
Eu quero te ver como o Senhor é. O meu maior desejo é a tua presença na minha vida. Oh glória, existe uma igreja que não se prostra diante de Baal, de Nabucodonosor. Existe uma igreja fiel, aleluia. E é esta igreja que vai vê-lo como ele é. Se você faz parte dessa igreja, abra a boca e dá glória ao nome de Jesus. Aleluia. E eu falei tudo isso, sabe para quê, meu irmão? Para te afirmar que não precisa mais nada acontecer para Jesus voltar. Eu e você precisamos aguardar a vinda de Jesus, como que se ele viesse buscar a igreja agora. Você sabia que a igreja primitiva acreditava que seria arrebatada? Você sabia que o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre o arrebatamento, ele acreditava que seria arrebatado? Está na Bíblia, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Agora, olha o que diz o verso 17. Depois, nós, os que estivermos, os que ficarmos, nós, os que ficarmos, seremos arrebatados. Ele acreditava. Pedro pregava sobre o fim dos tempos. 1 Pedro 4,7, Pedro disse assim: já está próximo o fim de todas. 1 João 2,18. Olha o que João disse: filhinho, já é a última hora. Eles eram hereges por falar do fim. Quantos aqui têm pais e avós que morreram crentes? Quantos? Eles morreram acreditando na volta de Jesus, sim ou não? Agora sabe qual é o problema dessa geração? Nós queremos só a terra, meu irmão. Você só está preocupado agora porque a economia vai colapsar. Porque mexeu no teu bolso. Ah, pastor, mas a cultura marxista, isso, irmão, já está. Já está. Agora me diga, como é que você vai arrancar isso de uma nação inteira que já está enraizado? Ah, mas vai piorar. Aí eu vou dizer, aquele que é de Deus, o maligno, não. Meu irmão, a igreja não pode, veja, entenda o que eu vou dizer, a igreja não precisa de política. É a política que precisa da igreja. Porque a igreja, ela não está envolvida em terra. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, glória a Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, glória ao nome do Senhor. Aleluia! Agora compreenda, sabe o que mais me choca? Agora coloca lá a primeira imagem, eu vou mostrar algumas imagens para vocês. A primeira imagem. Você sabe o que é isso daqui? É o relógio do Apocalipse. Final de janeiro, início de fevereiro de 2023, a ONU vai se reunir com cientistas e vai mover o relógio. O relógio do Apocalipse, ele surgiu, irmãos, exatamente após a Segunda Guerra Mundial. E quando esse relógio surgiu, nós estávamos a 18 minutos do Apocalipse. Quando chegar no meia-noite, o Apocalipse vai acontecer. Quando Donald Trump assumiu o governo americano, nós estávamos a 3 minutos. E fazem 2 anos que nós estamos a 100 segundos da meia-noite. O que é que movimenta o relógio do Apocalipse? Você sabe o que é que movimenta? Guerras e questões climáticas. Então se reúne um conselho de cientistas para dizer a que minuto nós estamos do fim do mundo. E isso é apresentado mundialmente.
Toda a mídia mundial, até no rádio se fala, só que o teu ouvido não percebe. Eu acredito que nós possamos ir para 60 segundos em 2023 ou até além, diante do conflito e do que virá. E eu vou mostrar para vocês. Agora, presta atenção. Você sabe o que mais me choca, pastor Túlio? 95% desses cientistas são ateus. Mas eles acreditam que o Apocalipse vai acontecer. E você tem uma Bíblia que revela o Apocalipse, e você não quer acreditar que a Bíblia está se cumprindo. Passa a imagem. Você sabe o que é isso aqui? Passa a imagem para eu mostrar aqui, ó. Cofre do fim do mundo. Quem criou? Bill Gates. Noruega. Todas as sementes do mundo estão armazenadas nesse lugar. Aí você tem que pensar, por que Bill Gates construiu um cofre na Noruega e pegou todas as sementes e flores, tudo que você possa imaginar, e coloca dentro de um bunker? 6 bilhões de dólares esse lugar custa. Porque ele acredita no Apocalipse. E a maioria deles acredita num Apocalipse nuclear. E aí eu estou diante de Bill Gates, que muita gente tem como uma celebridade, que falou que a próxima pandemia agora será pior do que a gente já passou. E ele escreveu um livro sobre isso. E as pessoas acham que isso daqui é teoria da conspiração, meu irmão. Isso aqui tem reportagem, tudo que você puxar na internet, você vai ver na Globo, você vai ver na Record. Pode passar. Passa a imagem. Elon Musk. Irmãos, você sabe por que Elon Musk vendeu todas as suas casas e mora num cubículo de 40 metros quadrados? Ontem ele perdeu o posto do homem mais rico do mundo. Agora ele é o segundo homem. Ele quer povoar Marte e levar 1 milhão de pessoas para Marte. E por que ninguém chama ele de teórico da conspiração? Agora, você tem que entender o porquê ele quer povoar Marte. Porque ele acredita no Apocalipse. Passa a imagem. Essa semana nós fomos chocados com isso daqui. Elon Musk quer implantar chips cerebrais em humanos dentro de 6 meses. Alguém aqui já testou a nova IA de Elon Musk? Alguém testou aqui? Meu irmão, o Google perdeu 1000%. Procure depois a IA do Elon Musk. E diga lá para a IA do Elon Musk: eu quero que você escreva uma música sobre tal assunto. A música vai vir. Eu quero que você traga para mim uma imagem do Apocalipse na Ásia, com tanques de guerra, aviões e tal. A imagem vem pronta. O Google, se você perguntar a mesma coisa para o Google, vai vir, sabe o que vai vir lá? Sites. A IA do Elon Musk te dá tudo pronto. Agora, por que, pastor, chip cerebral? Isso tem a ver com a marca da besta? Também pode acontecer. Mas é por causa da velocidade das coisas. Irmãos, isso aqui Bill Gates também falou. Dentro de pouco tempo, nós não vamos conseguir acompanhar a humanidade se nós não estivermos conectados à internet. E você está conseguindo acompanhar? Você está vendo a velocidade das coisas? Então, veja bem, nós estamos num mundo que está a 1 milhão por hora e nós estamos andando a 100 por hora. E nós não conseguimos acompanhar essa velocidade. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela já criou emoções próprias. A ponto que já criaram uma igreja dela. Agora eu quero que você entenda. Chip cerebral é para controle mesmo. E se você for, não, que vai fazer paralítico andar, tetraplégico andar, não, meu irmão. Eles têm poder de apagar a memória e como colocar a memória dentro de um cérebro. É transhumanismo. Estude sobre esse assunto transhumanismo, você vai ficar chocado com o tanto de coisa que já tem pronta. Pode passar. 2023, todo o dinheiro físico do Brasil vai ser tirado de circulação. E nós entramos, então, após o fenômeno do Pix, no real digital. E quem falou isso foi Paulo Guedes, foi presidente do Banco Central. Isso aqui, sim, está em uma ligação profunda com a marca da besta. Por quê, meu irmão? Porque se você colocar R$10 de gasolina, tem como
tem como ele saber que você colocou em dinheiro? Agora, se você pagar no Pix ou no cartão, isso aqui é controle totalitário. Tudo que nós fizermos vai ser controlado pelo governo. Sonegação de imposto de renda desapareceu, um monte de rombo. Por quê? Porque tudo vai ser rastreado. A ponto que você que está usando muito Pix aí, o leão vai te pegar em 2022 agora, porque desde o início do Pix, vai para dentro da Receita. Então, compreenda que tudo veio mecanismo, e que esses mecanismos aqui, eles estão ligados a controle totalitário mundial. A China já aderiu, na China já não tem mais dinheiro físico. Se alguém chegar para pagar com dinheiro na China, eles dão gargalhada. E o protótipo do mundo é a China, infelizmente. O que vai acontecer no mundo, o reflexo é o que já está acontecendo na China. Então, tudo que eles estão testando lá vai se tornar global. Então, lá existe o maior projeto de reconhecimento facial. Não tem como você fugir do crédito social. Por exemplo, teve manifestações na China esses dias, sim ou não? Todos perderam o crédito social, que foram para as ruas, perderam a internet, todos foram proibidos de viajar, e alguns foram presos para campos de concentração, para lavagem cerebral, para se submeter ao governo comunista chinês. Então, isso é o controle totalitário. E esse é o modelo que os governos do mundo querem. Uma sociedade totalmente submissa ao que eles querem. Pode passar. Alguém sabia disso aqui? Ó? Estados Unidos imprimiu mais dólares em um mês do que nos últimos 2 séculos. Você sabe por que nós estamos numa hiperinflação, numa recessão, caminho de uma recessão global, e juros nas alturas? Por causa dos Estados Unidos. O que você está vivendo é proposital. Nós estamos caminhando para um colapso financeiro, para uma desigualdade social absurda, para a implantação de um crédito, de um salário básico universal, para as pessoas poderem receber esse salário se elas somente forem totalmente submissas a um governo. Isso é o sistema do anticristo se levantando diante dos nossos olhos. E o que me dói é que o povo não percebe. O povo não está percebendo. Agora, veja bem, eu estou dizendo algo aqui, e sobre a questão financeira, não preciso nem profetizar que vai acontecer um colapso ano que vem. Pode passar a imagem. Olha só, a Georgieva aqui, que é a presidenta do FMI, 1/3 do planeta estará em recessão em 2023, disse diretora do FMI. 2 bilhões e 600 milhões de pessoas. Alguém aqui já ouviu falar de Fórum Mundial Econômico? Klaus Schwab é o chefe do Fórum Mundial Econômico. Eles tiveram várias salas, uma de uma grande pandemia mundial, eles tiveram uma de um ataque cibernético, Cyberpolygon, e eles estão, depois da pandemia, eles disseram que esse é o melhor momento para a reinicialização da humanidade, o reset financeiro. E o pai, o cabeça que deu o discurso-chave, foi o rei Charles III. Então, tudo está interligado, meu irmão. Por quê? Porque existe um governo mundial sendo implantado. E aquilo que era a teoria da conspiração, que você falava de nova ordem mundial, o povo estava gargalhado. Isso é teoria da conspiração. A televisão está falando quase semanalmente, se não diariamente, sobre uma nova ordem mundial. O discurso do Lula, quando ele ganhou, nós estaremos alinhados à nova governança mundial. Projeto de governo do PT. Se você não leu, vai lá e baixe. 28 páginas do site do PT. Estaremos alinhados à Agenda 2030, que é a agenda da redução populacional, e estaremos alinhados ao governo mundial. Mas é aquilo que lembra que eu falei lá no início? O teu cérebro já está querendo rejeitar a minha informação. Por quê? Porque é uma realidade tão forte que você não quer acreditar que isso está acontecendo. A tua mente, ela quer se acomodar dentro dos teus dogmas, das suas crenças,
E você não está entendendo que tudo isso está alinhado ao quê, irmão? Ao Apocalipse. Pode passar a imagem? Aí, olha só, OMS antecipa a chegada. Isso aqui foi ontem. De uma recessão global numa altura de policrise. Isso foi ontem. Por causa da crise energética, crise climática, e nós teremos uma crise de abastecimento global. Irmãos, você não tem noção do que está previsto para acontecer. A desigualdade social ela vai triplicar. Agora, presta atenção. Alguém viu aí a FTX, que colapsou? A criptomoeda? Quem acompanhou isso aí? Eu preguei isso desde o mês de julho. Vai acontecer alguma coisa que as pessoas vão dormir milionárias e vão acordar pobres. A quebra da FTX, só a Gisele Bündchen perdeu 650 milhões de dólares. E só foi uma operadora de criptomoeda. Outras começaram a colapsar. Agora, presta atenção. Isso é uma pontinha. Você sabe por que Elon Musk comprou o Twitter e ele não deixou o Twitter nas bolsas de valores? Porque todos os megas acionistas das bolsas de valores estão tirando as suas cartas. Você sabe por que o Facebook despediu 11 mil pessoas no mês passado? Você sabe por que a Amazon está reduzindo o seu quadro de funcionário? Porque todos eles sabem do impacto que vai acontecer a recessão global em 2023. E pastor, por que isso? Porque existe um slogan do Fórum Mundial Econômico. Se nós controlarmos energia, nós controlamos continente. Não é o que está acontecendo? Se nós controlarmos comida, nós controlamos pessoa. E se nós controlarmos o dinheiro, nós controlamos o mundo. Qual é as crises que estão diante de nós? Energética, alimentar e financeira. E é dentro deste modelo que vai surgir um único sistema monetário que será totalmente digitalizado. Que vai estar ligado, irmão, ao passaporte de imunização. Veja que a prioridade número 1 do Alckmin, essa semana, ele falou, imunizar todo mundo que não foi imunizado. E pastores que foram contra o Nine quer o quê? Criminalizar. Por quê? Porque não é passaporte para salvar a vida, é passaporte para controle. Eu não tomei, se você tomou. Porque na minha visão, você viu que a OMS declarou e o governo publicou? Número de morte por miocardite. Foi após, e está lá no site do governo federal. Eu tenho aqui o câmera do presidente. Eu tive com o presidente 2 vezes já. Ele manda para mim a notícia. Foi ele que me mandou. É o coronel que filma o presidente. Irmãos, entenda, não é passaporte. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu estive em Fortaleza fazendo trabalho, fui para o hotel. O senhor tem passaporte? Não. Infelizmente, eu não posso lhe receber. Quem é o dono do hotel? É o governo ou o empresário? Quem é? Quem é que deveria determinar quem entra e sai? Mas ele pode? Aí fui para outro hotel, me hospedou, fui almoçar. Sentei no restaurante com a minha esposa. Passaporte. Falei, não tenho. Então a gente não vai poder lhe atender. Agora ligue isso à marca da besta. Eu não pude me hospedar num hotel. Eu não pude comer num restaurante. O que será Apocalipse 13, 16 a seguir? Fez que a todos, grandes e pequenos, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita e na testa, e que quem não tiver o sinal não compra, não vende, não paga, não negocia. Agora vincule dinheiro digital a passaporte digital. E isso está na China. As pessoas só podem sair na China se mostrar o QR Code. Mas o QR Code da saúde da China está ligado ao dinheiro que eles utilizam. E se eles não tiverem verde, eles não podem usar dinheiro.
Agora você vai querer me bater daqui a pouco. Vai dizer, meu Deus, esse pastor agora... Por quê, meu irmão? É forte ou não é um negócio desse? Mas eu não estou dizendo algo que vai acontecer. Eu estou dizendo algo que já está sendo implantado. Pastor, por que eu não consigo ver? Por causa do TikTok. Porque o teu Instagram está sugando a tua alma. Porque você passa horas no stories do Instagram querendo saber a vida de todo mundo. E você não está vendo que por trás o juízo de Deus está se posicionando. Acorda, meu irmão. A volta de Jesus é para esta geração. Quem acredita, diga glória ao nome de Jesus. E por último agora, pode passar. Eu só vou falar aqui, irmãos, presta atenção. O Biden e o Vladimir Putin, eles estão usando muito a linguagem apocalipse. Olha só, Biden diz que a ameaça nuclear russa coloca o mundo em risco do quê? Agora, olha a arma que o Biden tem. Pode passar. Satã 2. Entenda o poder do novo míssil nuclear de Vladimir Putin. Só para você ter ideia, um míssil desse aqui, ele tem capacidade de destruir o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e Rio de Janeiro do lado. Um míssil desse. Segundo os especialistas, ele tem 60 desse guardado e 4 desses destrói os Estados Unidos. Agora, olha o nome. Satã, pode passar. O que o avião do juízo final russo, o que é o avião do juízo final russo? O que é o avião do juízo final russo? E o que poderia sinalizar numa terceira guerra mundial? Olha o nome do avião. Juízo final. Pode passar a imagem. Agora, olha só, irmãos. Já vou passar, tá, pastor? Estou preocupado com o horário. Olha só isso aqui. Bilionários se preparam para o fim da civilização. Aumenta de venda de bunker. Passa a matéria da Forbes agora. Procura por bunker de luxo cresce 2000%. Sabe o que é isso? Refúgio apocalíptico. Meu irmão, se você pegar essa matéria da Forbes, você vai ver que tem sala de jogos, cinema, os apartamentos, tudo com tela de LED para mostrar que a pessoa tem uma sensação que ela está fora. E quem entrar num bunker desse, o mundo pode estar se despencando. Eles vão estar calmos, serenos e tranquilos. E isso me prova para dizer para você que os milionários e bilionários sabem o que vai acontecer. E eles estão se preparando. Agora, a última imagem. Isso daqui é matéria do mês de setembro. Netanyahu ganhou, novamente, como primeiro-ministro de Israel. E existe uma profecia de um rabino que Netanyahu será o último primeiro-ministro de Israel antes da chegada do Mashiach. E agora isso daqui é muito forte, meu irmão. Israel prepara a construção de estação de trem, é um aeroporto, que levará as nações, 70 nações ao terceiro templo. É uma pista do aeroporto com um local que vai ter o trem que vai levar as pessoas ao local do terceiro templo de Salomão. E isso daqui não vai começar a construir, já está construindo. E aí você está vendo um monte de acordo de Israel com seus inimigos. Sabe por quê, meu irmão? Agora é muito fácil e aqui eu termino. O mundo vai colapsar e é a própria humanidade que vai clamar por um Salvador. Nós precisamos de alguém que nos socorra. E é nesse momento que as nações se unirão, as 10 pontas, os 10 chifres de Daniel 7, se unirão e surgirá a ponta pequena, que é o anticristo. E aí é o sistema do iníquo que está se levantando. Porque, meu irmão, o terceiro templo de Israel não está construído, mas tudo que é acessível a ele já está pronto. E quem vai sentar no terceiro templo não é Jesus. 2 Tessalonicenses 2,4.
ele vai se sentar no templo parecendo ser Deus e vai ser adorado como Deus dentro do templo de Deus, o anticristo. Então, para tudo isso que nós já estamos vendo acontecer, porque o Apocalipse me mostra isso, essa realidade, fique de pé, meu irmão, senão eu vou ficar falando aqui. E nós vamos cear ainda, né? Não? Não vai? É à noite. Então, olha só. Olha o que eu vou falar para vocês. Para tudo isso, esse cenário da besta estar sendo armado, é uma prova que nós estamos de partida. Irmão, Jesus, ele vai voltar. Não tem como o anticristo governar com a igreja aqui. A igreja é a maior resistência. Porque a igreja é mais poderosa do que o império das trevas. E eu concluo aqui com uma frase. Repita comigo: Noé não ganhou o mundo todo, mas a sua família entrou na arca. Sabe o que eu quero dizer? Foque na sua casa. Você tem células, mas, meu irmão, pratique culto doméstico semanal. Eu estou dizendo algo que eu pratico na minha casa. Toda segunda-feira na minha casa tem culto doméstico. Meus 3 pequenos sentam à mesa, eu e minha esposa. Um canta, outro ora, outro prega. É culto de 15 minutos. Mas eu tenho que entender que a minha casa, ela precisa estar blindada. Desligue computador, televisão, celular, diga: agora nós vamos levantar um altar ao Salvador da minha alma. Querida, em nome de Jesus, lute para colocar a tua família dentro dessa arca. Porque o que mais me choca quando eu estudo sobre Noé é Gênesis 7,16. Porque lá na última parte do versículo diz assim: e o Senhor fechou a arca. Você sabe quem fechou a arca? Não foi Noé que pegou uma corda e puxou. Deus lacrou a arca. Mas Deus é injusto. Não, Deus deu mais de 100 anos para o povo entender o que ia acontecer. Mas ninguém queria acreditar. Aí Jesus vai dizer em Lucas 17, vê aí se é o versículo 26 e 27, como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Comiam, olha lá como é que era nos dias de Noé, verso 27. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Nós estamos vivendo esses dias. O povo comendo, bebendo, dormindo, como que se nada tivesse acontecendo. E meus irmãos, os salvos, eles não vão entrar na arca, eles já estão na arca. E o que falta acontecer? A porta da graça vai fechar. E eu não quero ficar aqui para ver o que vai acontecer, meu irmão. Eu quero subir com Jesus. E eu quero dizer, não abra mão do teu casamento para se aventurar por aí, meu irmão. O teu lar é uma bênção de Deus. Não abra mão dos teus filhos rebeldes, não entregue eles. Os teus filhos não são herança do mundo e do pecado. Você não criou filho para o mundo. Tire essa palavra da tua boca. Os teus filhos são herança do Senhor, glória a Deus. A tua família vai entrar na arca. Levanta a tua mão direita. Eu profetizo libertação e salvação em famílias inteiras deste lugar. Alabacanjuremaia.
Eu gostaria de perguntar nesse momento, feche seus olhos, vai dando glória a Jesus. Se tem alguém aqui que está distanciado, que não aceitou Jesus ainda, venha para o altar. O teu lugar é na presença dEle. Volte agora para Jesus. A mensagem do Espírito para você hoje é: renda-se, se entregue. O céu está te chamando. Tem alguém para Jesus nessa manhã? Glória a Deus. Venha para o altar, eu quero orar pela tua vida agora, filho pródigo. Eu quero orar pela tua vida agora, pecador. Jesus está te chamando. Eu te quero por toda eternidade na minha presença. Jesus manda eu te dizer: eu não abro mão da tua alma, porque eu sei o preço que eu paguei para te ter. Eu te amo tanto, filho e filha, que eu preferi morrer no teu lugar, do que viver sem você na eternidade. Senhor, quebra as cadeias agora. Cadê a primeira alma para Jesus dessa manhã? Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu vou esperar 1 minuto apenas, eu vou estar orando. Vem para Jesus. Amanhã pode ser tarde demais. Oh Espírito de Deus, o Senhor tem renovo nessa manhã para esse lugar. O Senhor vai colocar um cântico novo na tua boca nesse lugar. Eu gostaria que o Ministério de Louvor expresse só um pouquinho antes de começar a louvar. Glória a Deus, mas pode tocar os instrumentos. Eu quero orar por você e pela sua família, meu irmão. Se você quiser vir no altar colocar sua família diante de Deus, corra agora. Eu quero orar pela sua casa agora. Aleluia. O Senhor vai colocar em ordem a desordem. Essa voz opressora vai se calar dentro da tua casa. O Senhor vai te dar armas nesta manhã para a guerra. Não é tempo de estar acomodado, é tempo de se revestir do céu e ir para a guerra. Glória a Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Era bacana, é manhã, meu irmão, de você refletir e se arrepender mesmo aos pés de Jesus. Peça perdão pelos teus pecados. Reconheça o poderio dele, o senhorio dele, a graça dele. Ninguém merece perdão, mas o perdão já está liberado. Levanta as tuas mãos para o céu, você que está lá atrás, você que está aqui no altar. Você vai dizer comigo 3 vezes: o sangue de Jesus tem poder. Diga assim, primeira vez, diga: o sangue de Jesus tem poder. Diga a segunda vez: o sangue de Jesus tem poder. Agora eu gostaria que você desse um grito de livre, meu irmão. Porque o diabo estava tentando algemar e aprisionar a tua alma. O diabo estava dizendo para você: sai da igreja, volta para o mundo, volta para o pecado. É melhor você ir para lá do que ficar aqui na presença de Deus como você está. Mas aqui, meu irmão, não é lugar de santo, aqui é lugar de pecadores. É aqui o teu lugar. E eu quero te dizer que o acusador da tua alma, ele vai cair por terra. Romanos 8:1, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. O Senhor Jesus vai abrir a prisão e o cativeiro e vai te colocar para fora agora. O céu quer ouvir a tua adoração. O céu quer ouvir tua voz. Encha o teu pulmão agora. E depois da terceira vez, meu irmão, não bata palma.
Eu gostaria de você, em vez de bater palma, você vai aumentar o nível do glória, do aleluia. E enquanto você adorar, o ministério de louvor vai louvar e nós vamos profetizar sobre a tua vida. O céu só quer ouvir as línguas estranhas dos teus lábios. Os demônios não entendem essa língua estranha. O céu quer ouvir a adoração pura da tua boca. Diga que Ele é santo, diga que Ele é tudo para você. Pastor, mas eu não estou sentindo nada. Não tem que adorar para sentir. Você não precisa sentir para adorar. Você tem que adorar para sentir. Encha o teu pulmão agora, porque a sala do trono está nos ouvindo. É o grito de livre, de comprado, de remido. É o grito da igreja que vai ouvir o soar da trombeta. Encha o teu pulmão agora e diga: o sangue de Jesus tem poder. Orebacanduremaia. Há azeite fresco para a noiva nessa manhã. Há vestes brancas para a noiva nessa manhã. Acusadora, que não é o teu lugar. Nós te vencemos pelo poder da palavra e do sangue do Cordeiro. Arga esta consciência e esta mente agora. Seja livre pelo sangue de Jesus. Livre pode falar em línguas. Livre pode adorar. Livre pode engrandecer. Livre pode profetizar. Livre pode ganhar almas. Livre pode produzir para o reino de Deus. Livre. Oh, Espírito de Deus, eu profetizo libertação e salvação sobre famílias inteiras neste lugar. Eu profetizo que famílias inteiras entrarão na arca da salvação. Eu profetizo que todo peso de destruição de casamento, de rebeldia de filhos contra pais, todo espírito de prostituição, todo espírito que nos provoca a ir para longe da presença do Senhor, eu estou dando uma ordem agora. Satanás, tira a tua pata suja dessa família. Eu estou te dando uma ordem. Saia, saia, saia agora. Espírito Santo de Deus, batiza. Comece a falar línguas que você nunca falou. Você está debaixo de uma atmosfera de glória. Agora, Espírito de Deus, atavia a tua noiva. Renova e distribui dons agora. O dom da palavra da ciência, o dom da palavra da sabedoria, o dom de discernir espíritos, o dom de cura, o dom de maravilha, o dom da fé do sobrenatural. Receba poder para expelir demônios. Receba poder para orar no nome de Jesus e curar enfermos. Receba poder, noiva de Cristo, para resistir o dia mau. Receba poder, 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 poder para a guerra. Espírito de Deus, renova e distribui agora o dom da profecia. Eracando Kimina Kebederi Akandereva Kalava Derimandereva Sturi Kalabakandoremanahaia. Renova e distribui agora o dom de interpretar línguas. E agora, Jesus, tu és o batizador. Imerge no Espírito línguas e variedades de línguas. Você que nunca orou em línguas, comece agora. Você que nunca falou em mistérios, comece agora. Abra a tua boca e seja cheio, 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 cheio do Espírito de Deus agora. O Messias aguardado, ele vem buscar.
Não tenha medo, abra a boca. Aonde há o Espírito de Deus, a liberdade. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Querido, eu vou pedir para você fazer algo para nós terminar aqui. Abrace alguém e ore por alguém agora, em nome de Jesus. E eu quero dizer, à noite, meu irmão, você vai trazer a tua família. Você vai mandar mensagem, vai levar para o culto hoje. Você vai me ajudar a pescar almas. Deus vai te trazer pessoas na memória agora. Você vai levar para o culto hoje. Mas eu gostaria que você fosse profeta de Deus na vida de alguém. Abrace alguém e ore por essa família agora. Não tenha vergonha de abraçar, de dar a mão, de colocar a mão no ombro. Diga: Jesus, salva a família do meu irmão. Libera a palavra. Talvez você vai sentir a dor que esse irmão está sentindo. Seja a boca de Deus agora, boca de Deus, boca de Deus. O Espírito vai te colocar mensagem profética sobre a vida do teu irmão agora. Arabacanduremaia, Arabacanduremaia, Remanderevastúria, Xeriacanduremai, Arabacandureviaqueuijovia, Arabacanderevastúria. Se for para pedir perdão, peça agora. Se for para se reconciliar com alguém, se reconcilie agora. Deixa o Espírito te tomar. Oh Senhor, nós declaramos que não somos nada, nada, nada sem a tua presença. Orebacando, Choribacalavasterebacanduremaia, Urabacandurevastia, Shebiauigejovederia, Urabacandurevastia, Erabaiequeuijevederia. Ah, Espírito de Deus. Ah, Espírito de Deus. Tem muita autoridade do céu na terra, meu irmão. Tem muita autoridade do céu na terra. Tem muito poder do alto na terra. Orebaie keminahastia, Urabacanduremi kelebau e jovederia, Urabacanduremaia. Reveste o teu povo, Senhor. Reveste o teu povo, Senhor. Reveste o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Em o 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 nome de Jesus. Aleluia. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Querido, quantos aqui já ouviram? Quando o pastor chega, quando você chegar em casa, tem um milagre que vai te esperar. Quantos já ouviram isso? Mas eu vou dizer algo para você, é você que vai levar o milagre. E a gente crê muito agora em ato profético. Meu irmão, a hora que você botar teu pé dentro da tua casa, levanta a mão dentro da tua casa, e você vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Libere essa palavra dentro da tua casa. Você vai profetizar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você vai ver coisas sobrenaturais acontecer. Amém. Deus abençoe.
De 3 a 13 de junho, o pastor Carlos Cardoso e missionária Raquel Cardoso estiveram na floresta amazônica, Peru e Colômbia, com o projeto Arrependa-se. Lá, Deus apresentou o pastor Aminadeb e a missionária Zil, que estão lá há mais de 15 anos, fazendo missão nas tribos indígenas e nos ribeirinhos. Deus presenteou esse casal com o ministério Semear e com uma estrutura para retiros e eventos. E agora, um sonho de muitos anos de construir uma escola profética vai se tornar uma realidade, junto com o projeto Arrependa-se, onde iremos lutar para capacitar índios e irmãos para o evangelismo e missões aos povos não alcançados e nos ribeirinhos, tanto no Brasil, na Amazônia, Peru e Colômbia. Deus vai operar coisas grandes neste lugar e você pode fazer parte desta obra, nos ajudando com suas orações, contribuições, indo conosco fazer essa obra missionária. Uma obra que aconteceu no coração de Deus. Pastor Carlos Cardoso recebeu uma missão do céu de pregar o arrependimento nesta última hora e ajudar os necessitados. Uma vida dedicada a serviço do reino de Deus. Pastor Carlos Cardoso está precisando da sua ajuda para continuar a pregar o evangelho através de rádios, aplicativos de TV e internet, indo às praças, ruas, anunciando que Jesus vai voltar. A obra de Deus se faz indo, orando e contribuindo. Os campos estão brancos para a ceifa. São poucos os ceifeiros. Nos ajude a ir mais longe. Já é a última hora. O Espírito Santo conta conosco nessa última hora. Não deixe essa obra parar. Existem milhares de almas clamando por socorro. Precisamos ir ao encontro das almas. Nos ajude enviando uma oferta para essas contas. Agência 0630, conta corrente 919, dígito 9, Bradesco, Carlos Eduardo Cardoso. Pix 0042 36 41 913, CPF ou agência 3125, operação 013, conta 51298, dígito 2, Caixa Econômica Federal. Carlos Eduardo Cardoso. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10.